Existem lugares que guardam mais do que apenas terra e plantas. Existem espaços onde cada raiz enterrada carrega uma história, onde cada flor que desabrocha é um testemunho silencioso de vidas que passaram, de risos que ecoaram, de lágrimas que regaram o solo muito antes de qualquer jardineiro pensar em cultivá-lo. Esta é a história de um desses lugares. Esta é a história do Jardim das Memórias. Laura tinha 32 anos quando recebeu aquela ligação. Era uma terça-feira chuvosa de abril, daquelas em que o céu parece chorar sobre a cidade, lavando as ruas e deixando um cheiro de terra molhada que invade pela janela. Ela estava em seu pequeno escritório, cercada de projetos de paisagismo que mal pagavam as contas, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz feminina, madura e gentil, se apresentou como Helena, a diretora do Lar dos Girassóis, um asilo localizado na periferia da cidade. Helena explicou que o jardim do asilo estava abandonado há anos, tomado pelo mato, com canteiros destruídos e caminhos intransitáveis. Os idosos, disse ela, costumavam passar horas ali, mas agora ninguém mais ia. O lugar havia se tornado triste demais, perigoso, até com raízes expostas e pedras soltas. Ela queria contratar alguém para restaurá-lo. Laura aceitou o trabalho sem pensar muito. Precisava do dinheiro, e paisagismo de jardins abandonados era algo que ela conhecia bem. Crescera vendo sua avó transformar terrenos baldios em pequenos édens, e havia herdado dessa mulher notável não apenas o amor pelas plantas, mas também a crença de que todo jardim morto pode renascer. Na manhã seguinte, Laura dirigiu até o Lar dos Girassóis. O prédio era antigo, mas bem conservado, com paredes amarelas desbotadas e janelas grandes que deixavam entrar muita luz. Ao descer do carro, ela viu pela primeira vez o jardim, ou o que restava dele. Era maior do que imaginara. Ocupava toda a lateral e os fundos do asilo, com pelo menos 1.000 metros quadrados de área. Mas o que deveria ser um refúgio verde era agora um campo de batalha perdida contra o tempo. Capim alto tomava conta de tudo. Árvores cresciam tortas e descuidadas. Canteiros que um dia tiveram formas definidas eram agora apenas ondulações confusas no terreno. Um coreto de madeira no centro do jardim estava meio destruído, com tábuas apodrecidas e tinta descascando. Uma fonte seca, coberta de limo e folhas mortas, jazia como um monumento à negligência. Mas Laura, mesmo diante daquela devastação, sentiu algo diferente. Havia uma beleza melancólica ali, como se o jardim estivesse apenas dormindo, esperando que alguém viesse acordá-lo. Ela caminhou lentamente pelos caminhos quase invisíveis, sentindo a grama molhada de orvalho tocar suas pernas, ouvindo o canto distante dos pássaros que ainda habitavam as árvores mais antigas. Foi quando ouviu a voz. Antes era lindo. Laura se virou e viu um homem idoso sentado em uma cadeira de rodas, próximo à porta dos fundos do asilo. Ele devia ter uns 80 anos, cabelos completamente brancos, olhos azuis desbotados, mas ainda vivos, mãos manchadas pelo tempo repousando sobre os braços da cadeira. Vestia um suéter verde musgo e calças escuras. Estava olhando para o jardim com uma expressão que Laura não conseguia decifrar completamente. Tristeza, talvez, ou saudade, ou ambas. Desculpe. Não queria assustá-la, disse ele, com um leve sorriso. Sou Arthur. Moro aqui há 12 anos. Laura se aproximou, apresentando-se. Vim restaurar o jardim. A diretora me contratou. O rosto de Arthur se iluminou. Vai mesmo? Faz tanto tempo que ninguém cuida daqui. Ele olhou para as árvores, para os canteiros perdidos. Sabe, este jardim já foi o coração deste lugar.
não só do asilo, de toda a vizinhança. Há muito tempo atrás, Laura sentiu curiosidade. Como assim? Arthur inspirou fundo, como quem se prepara para contar uma história longa. Este terreno existe desde os anos 1940. Já foi muita coisa antes de virar asilo. Já foi casa de família, já foi escola, já foi quase demolido uma vez, mas o jardim sempre esteve aqui, de um jeito ou de outro. E cada época deixou suas marcas. Ele apontou para um canto específico do jardim. Vê aquela área ali, perto do muro norte? Aquela foi a primeira parte do jardim, plantada pela dona da casa original, Dona Beatriz, uma senhora portuguesa que chegou ao Brasil fugindo da guerra. Ela plantou roseiras, rosas brancas, rosas vermelhas. Dizia que era para lembrar de sua terra. Laura olhou para onde ele apontava. Havia apenas mato agora, mas conseguia imaginar as roseiras. E ali continuou Arthur, apontando para outro setor. Ali era onde as crianças brincavam quando isto era uma escola. Nos anos 1960, tinha uma horta. Os professores ensinavam as crianças a plantar alface, tomate, cenoura. As crianças adoravam sujar as mãos de terra. E aquele coreto no meio? Perguntou Laura. Os olhos de Arthur brilharam. O coreto foi construído nos anos 1970, quando este lugar virou um centro comunitário por um tempo. Tinha bailes ali, festas juninas, casamentos. Até minha esposa e eu dançamos ali pela primeira vez. Laura sentiu um aperto no peito. Sua esposa também mora aqui? Arthur balançou a cabeça devagar. Ela se foi há 5 anos. Mas moramos aqui juntos por 7 anos. Foram nossos últimos anos juntos. E ela amava este jardim. Passávamos todas as tardes aqui. Houve um silêncio. Laura não sabia o que dizer. Arthur olhava para o coreto como se ainda pudesse ver sua esposa ali, girando na música de outra época. Cada parte deste jardim tem uma história, disse ele finalmente. Cada canteiro, cada árvore, as pessoas que passaram por aqui deixaram algo, plantaram algo, amaram algo, e agora está tudo esquecido. Foi naquele momento que Laura teve uma ideia. Não era apenas restaurar o jardim, era resgatá-lo, recuperar não só as plantas, mas as memórias, as histórias. Arthur, ela disse suavemente, você poderia me contar mais sobre cada parte do jardim? Sobre quem plantou o quê? E quando? E por quê? O rosto do velho homem se transformou. Era como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dele. Você realmente quer ouvir? Quero. E quero que outros moradores também me contem. Quero saber tudo sobre este jardim. Cada memória, cada detalhe. E assim começou. Nos dias seguintes, Laura fez algo que nunca havia feito em nenhum outro projeto. Em vez de simplesmente medir o terreno, fazer plantas baixas e começar a trabalhar, ela passou a maior parte do tempo conversando com os idosos do asilo, ouvindo suas histórias, anotando tudo em um caderno que havia comprado especialmente para isso. Arthur foi seu primeiro guia, mas logo outros se juntaram. Havia a Dona Carmen, uma senhora de 86 anos que tinha sido professora na época em que o lugar era escola. Ela lembrava dos nomes das crianças que ajudavam na horta. Lembrava de como o diretor havia plantado uma mangueira que ainda estava lá, torta e antiga, mas viva. Ela chorou ao contar sobre um menino chamado João, que adorava regar as plantas e sonhava em ser fazendeiro, mas morreu aos 11 anos de leucemia. Ele dizia que queria ser enterrado sob uma árvore para virar adubo e ajudar algo bonito a crescer, contou Dona Carmen, enxugando as lágrimas com um lenço de papel. Havia seu Mário, um senhor de 92 anos, quase
surdo, que tinha sido caseiro do lugar quando era ainda uma casa particular nos anos 1950. Ele lembrava de como o dono, um médico rico, colecionava orquídeas e tinha um orquidário inteiro em uma das áreas do jardim. Orquídeas raras, caríssimas, de todos os tipos. Ele passava horas lá, dizia que cuidar daquelas plantas era sua terapia depois de um dia difícil no hospital. O orquidário não existia mais, mas seu Mário apontou exatamente onde ficava. Havia Dona Lúcia, 79 anos, pintora aposentada, que se mudara para o asilo havia apenas 3 anos. Ela não tinha memórias antigas do jardim, mas tinha algo mais precioso. Ela havia feito dezenas de pinturas do jardim em diferentes estações, antes dele se deteriorar completamente. Aquarelas delicadas mostrando primaveras floridas, outonos dourados, até um inverno raro com geada sobre as folhas. Eu sabia que ele estava morrendo, disse ela, mostrando as pinturas a Laura. Então, tentei capturar sua beleza, enquanto ainda havia a cada história. Laura sentia o jardim ganhar vida em sua mente. Não era mais apenas um terreno abandonado. Era um repositório de vidas, de amores, de perdas, de sonhos. Era um livro escrito em terra e raízes. E ela estava aprendendo a ler. Uma tarde, enquanto Laura media os canteiros próximos ao muro leste, uma mulher, idosa, se aproximou. Ela era franzina, com cabelos prateados presos em um coque, e se movia devagar, apoiada em uma bengala. Seus olhos, porém, eram surpreendentemente vívidos, de um castanho profundo que parecia enxergar além das aparências. Você é a moça do jardim, disse ela. Não era uma pergunta. Sou, me chamo Laura. Eu sou Estela. A mulher olhou ao redor com uma expressão complexa. Dizem que você anda conversando com todo mundo sobre o jardim, sobre o passado dele. Estou. As histórias são incríveis. Cada pessoa tem uma memória diferente. Estela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Eu tenho uma história, mas não sei se você vai querer ouvir. É triste. Laura parou o que estava fazendo. Eu quero ouvir. Todas as histórias importam. As tristes também? Estela suspirou e apontou para um canto específico do jardim, próximo ao portão dos fundos. Vê ali, onde tem aquelas pedras formando um círculo. Já reparou nelas? Laura tinha visto. Eram pedras grandes, brancas, formando um círculo quase perfeito de cerca de 2 metros de diâmetro. Havia assumido que era parte de algum projeto antigo de paisagismo. Aquilo era uma pracinha de brincadeira para crianças, contou Estela. Nos anos 1960, quando isto era escola, montaram aquilo. As crianças brincavam de roda ali. Cantavam, pulavam corda dentro do círculo. Ela fez uma pausa e sua voz ficou mais baixa. Minha filha brincava ali. Laura sentiu que deveria ficar quieta, apenas ouvir. Ela se chamava Aninha. Ana Paula. Tinha 7 anos em 1968. Eu era professora naquela escola. Meu marido havia morrido 1 ano antes, em um acidente de trabalho, e eu precisava sustentar a menina. Então voltei a dar aulas. Aninha estudava lá também. Ela adorava o jardim. Adorava aquele círculo de pedras. Dizia que era um lugar mágico, onde os desejos se realizavam se você ficasse bem no centro e pedisse com o coração. Estela parou de falar. Laura viu lágrimas começarem a escorrer pelo rosto enrugado da senhora. Um dia, ela estava brincando ali com as amigas. Era recreio. Eu estava dentro, corrigindo provas. Ouvi os gritos. Quando cheguei, ela estava no chão. Tinha desmaiado. Convulsão. Levamos ao hospital às pressas. Meningite. Ela morreu 3 dias depois. Laura sentiu suas próprias lágrimas. Estela, eu sinto muito. Depois que ela morreu, eu não conseguia mais dar aulas ali. Pedi transferência. Mudei de cidade. Tentei esquecer,
Mas nunca, esqueça, Stella, olhou para o círculo de pedras. Voltei para esta cidade há 15 anos. E quando soube que a antiga escola tinha virado asilo e que estavam aceitando novos moradores, eu vim porque queria estar perto daquele lugar, perto do último lugar onde ela foi feliz. As duas ficaram ali, em silêncio, olhando para o círculo de pedras, quase invisível sob a vegetação. Você ainda vai lá? Perguntou Laura suavemente. Não mais. Não mais. Nos primeiros anos, eu ia, sentava ali e conversava com ela. Mas o jardim foi se deteriorando. Ficou perigoso, difícil de caminhar. E eu também fiquei mais velha, mais fraca. Faz uns 3 anos que não consigo chegar até lá. Laura tomou a mão de Stella. Eu vou cuidar daquele lugar. Prometo. Vou dixalô, bonito de novo. E você vai poder visitá-lo sempre que quiser. Stella apertou a mão dela com uma força surpreendente. Obrigada. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto de seu apartamento, pensando em todas as histórias que havia ouvido. Dona Beatriz e suas rosas portuguesas, as crianças da horta e o pequeno João, o médico e suas orquídeas, Arthur e sua esposa, dançando no coreto, Stella e sua Aninha no círculo de pedras. Cada canteiro tinha uma alma. Cada canto do jardim era sagrado para alguém. E Laura começou a entender que sua missão não era simplesmente restaurar um jardim, era restaurar conexões, reconectar aquelas pessoas com seus passados, reconectá-las entre si, através das histórias compartilhadas. Ela decidiu fazer algo diferente, algo que nunca havia feito em toda a sua carreira como paisagista. Na manhã seguinte, Laura reuniu todos os moradores do asilo que quiseram participar. Eram 18 idosos, sentados em cadeiras que ela e alguns funcionários haviam colocado em semicírculo próximo à entrada do jardim. Helena, a diretora, também estava ali, curiosa sobre o que Laura planejava. Laura ficou de pé diante deles, segurando seu caderno de anotações. Eu passei a última semana ouvindo as histórias de vocês. Começou. Histórias maravilhosas sobre este jardim, sobre o que ele foi, sobre o que ele significou. E eu percebi que este não é um jardim comum. Este é um jardim de memórias. Cada parte dele guarda um pedaço da vida de alguém. Um pedaço de amor, de perda, de alegria, de saudade. Os idosos estavam atentos, alguns com os olhos já marejados. Então, eu gostaria de propor algo diferente para este projeto de restauração. Em vez de eu simplesmente decidir como o jardim deve ser, eu quero que todos vocês participem. Quero que cada um escolha um canteiro, uma área, um espaço do jardim que significa algo para vocês. E juntos, vamos restaurar essas memórias. Vamos trazer de volta as roseiras de Dona Beatriz. Vamos replantar a horta onde as crianças aprendiam. Vamos restaurar o coreto onde Arthur dançou com sua esposa. Vamos cuidar do círculo de pedras onde a Aninha brincava. Houve um silêncio e então Arthur começou a aplaudir. Devagar, no início, depois com mais força. Logo todos estavam aplaudindo e Laura viu que muitos choravam. Mas tem mais, continuou ela, sentindo as próprias lágrimas. Cada canteiro terá uma placa contando a história daquele lugar, para que as pessoas que vierem depois saibam, para que as memórias nunca sejam esquecidas. Para que este jardim seja não apenas bonito, mas também significativo. Dona Carmen levantou a mão, tremendo de emoção. Posso ajudar a plantar a horta, como fazíamos antigamente? Claro que pode. Todos podem ajudar. Este será um jardim feito por todos nós, juntos. E foi exatamente isso que aconteceu. O projeto
levou 6 meses. Não porque fosse particularmente difícil tecnicamente, mas porque Laura quis fazer direito, quis fazer com amor, quis fazer com participação. Ela começou pela limpeza básica, com a ajuda de uma pequena equipe de jardineiros contratados, removeu o mato, limpou os caminhos, podou as árvores doentes, consertou o sistema de irrigação há muito quebrado. Mas cada decisão sobre o que plantar e onde foi tomada em conjunto com os moradores. O canteiro das rosas portuguesas foi o primeiro a ser restaurado. Laura conseguiu mudas de rosas brancas e vermelhas de um fornecedor especializado, exatamente as variedades que Dona Beatriz teria plantado nos anos 1940. Arthur, mesmo em sua cadeira de rodas, insistiu em ajudar a plantar as primeiras mudas. Suas mãos tremiam ao tocar a terra, mas ele sorria. Beatriz ficaria feliz, murmurou. A horta foi recriada com a supervisão rigorosa de Dona Carmen. Ela lembrava exatamente de como os canteiros eram organizados, quais vegetais cresciam em cada estação, como as crianças aprendiam a regar sem desperdiçar água. Laura trouxe sementes de alface, tomate, cenoura, rúcula, salsinha. Vários idosos participaram do plantio, e alguns até começaram a cuidar da horta diariamente. Como uma terapia, o orquidário foi um desafio maior. Orquídeas não eram baratas, e o projeto já estava consumindo mais recursos do que o previsto. Mas quando Laura contou a história do médico colecionador para algumas pessoas da cidade, houve uma mobilização. Um jornal local publicou uma matéria sobre o projeto do Jardim das Memórias. Orquidaristas amadores começaram a doar plantas. Em poucas semanas, Laura tinha orquídeas suficientes para criar um novo orquidário, menor que o original, mas igualmente belo. Seu Mário chorou quando viu as primeiras orquídeas florescendo. Dr. Alberto ficaria orgulhoso, disse ele, referindo-se ao antigo dono. O coreto foi completamente reformado. Laura contratou um carpinteiro especializado que restaurou a madeira podre. Repintou tudo com as cores originais, branco e azul claro. E até instalou uma pequena caixa de som discreta para que pudesse haver música. No dia em que o coreto ficou pronto, houve uma pequena festa. Arthur pediu para ser levado até lá. A música que tocou foi Como é Grande o Meu Amor por Você, de Roberto Carlos. Ele fechou os olhos e, mesmo sentado em sua cadeira, moveu levemente os braços, como se estivesse dançando com sua esposa invisível. Todos que estavam ali choraram. O círculo de pedras foi limpo. As pedras brancas foram polidas, e Laura plantou ao redor flores silvestres, coloridas, menos margaridas, cravos, amor perfeito. Estela foi levada até lá em uma cadeira de rodas. Ela tocou cada pedra, uma por uma, e depois ficou ali, em silêncio, por quase 1 hora. Quando finalmente saiu, ela estava sorrindo. A Ninha teria amado, disse. Mas Laura não parou por aí. À medida que conversava mais com os moradores, mais histórias surgiam. E ela incorporou todas. Dona Lúcia, a pintora, mencionou que sempre sonhou em ter um canteiro de lavandas. A cor roxa da lavanda me inspira e o cheiro é o cheiro da tranquilidade. Laura criou um canteiro inteiro de lavandas, que logo se tornou o lugar favorito de muitos moradores para meditação. Seu João, um senhor quieto de 88 anos, que raramente falava, revelou que havia sido apicultor a vida toda. Abelhas são essenciais para qualquer jardim, disse ele. Laura instalou 2 colmeias em uma área segura do jardim, e seu João voltou a ter um propósito, cuidando delas, ensinando os outros sobre a importância dos polinizadores. Dona Rosa, que sofria de Alzheimer avançado e passava a maior parte do tempo confusa, teve um momento de lucidez e disse que sentia falta
das jabuticabeiras de sua infância. Jabuticaba dá direto no tronco. Parece mágica. Eu adorava. Laura plantou 2 jabuticabeiras jovens. Dona Rosa provavelmente não viveria para vê-los dar frutos, mas outros veriam e se lembrariam dela. A cada semana, o jardim ficava mais bonito, mas mais do que isso, ele ficava mais vivo. Os moradores começaram a passar horas ali, todos os dias. Alguns apenas sentavam e observavam. Outros ajudavam a cuidar. Formaram-se grupos. O grupo da horta, que colhia vegetais e os levava para a cozinha do asilo. O grupo das flores, que cuidava dos canteiros ornamentais. O grupo da compostagem, liderado por um ex-agricultor chamado Seu Pedro, que ensinava os outros a transformar restos orgânicos em adubo. Helena, a diretora, estava maravilhada. Eu nunca vi os moradores tão engajados, tão vivos, disse ela a Laura. Alguns que mal saíam dos quartos agora passam o dia no jardim. É como se eles tivessem recuperado um pedaço de si mesmos. Laura entendia. O jardim não era apenas um espaço físico, era um espaço de identidade. Um lugar onde aquelas pessoas, tantas vezes invisibilizadas pela sociedade, tantas vezes tratadas como se já não tivessem nada a contribuir, podiam se reconectar com quem foram, com o que amaram, com o que ainda eram capazes de fazer. Mas houve um momento, próximo ao final do projeto, que tocou Laura mais profundamente que qualquer outro. Era um sábado, de manhã, ensolarado e fresco. Laura estava no jardim colocando as placas finais, pequenas placas de bronze, onde estava gravada a história de cada canteiro. Ela estava instalando a placa do Círculo de Pedras, que dizia: Círculo das Crianças, anos 1960. Aqui brincavam as crianças da escola. Aqui sonhavam seus sonhos. Aqui vivia Ana Paula, que nos ensinou que alguns lugares são eternos em nossos corações. Para todas as crianças que passaram por aqui e para as que virão, quando Laura terminou de fixar a placa, ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu uma mulher jovem, por volta de 30 anos, acompanhada de uma menina de uns 6 anos. Elas não pareciam moradoras ou funcionárias do asilo. Desculpe incomodar, disse a mulher. Eu sou Márcia. Minha avó mora aqui. Dona Carmen, ela me ligou, dizendo para eu vir conhecer o jardim. Dona Carmen. Ela foi essencial neste projeto, disse Laura, sorrindo. A menina puxou a mão da mãe. Mamãe, posso brincar ali? Apontou para o círculo de pedras. Márcia olhou para Laura, pedindo permissão silenciosa. Laura acenou que sim. A menina correu até o círculo e começou a pular dentro dele, rindo. Márcia e Laura a observaram em silêncio. Minha avó me contou sobre este lugar, disse Márcia suavemente. Sobre como ela dava aulas aqui há décadas. Sobre as crianças que brincavam neste jardim. Ela disse que você trouxe tudo de volta. Não apenas as plantas, mas as memórias. Foram todos vocês que trouxeram de volta. Respondeu Laura. Eu apenas ajudei. Márcia sorriu. Sabe, minha avó tem 86 anos. Ela não fala muito sobre o passado. Acho que é doloroso para ela, mas desde que este jardim está sendo restaurado, ela mudou. Ela liga, conta histórias, sorri mais. É como se ela tivesse voltado a ser ela mesma. A avó que eu conheci quando era criança. Laura sentiu um nó na garganta. Fico feliz em ouvir isso e ver minha filha brincando aqui, onde outras crianças brincaram há tanto tempo. É bonito. É como se o passado e o presente se encontrassem. Naquele momento, Laura entendeu completamente o que havia criado. Não era apenas um jardim, era uma ponte entre gerações, entre passado e presente, entre memória e vida, entre esquecimento e lembrança. Quando o projeto finalmente foi concluído, houve uma inauguração oficial.
A prefeitura mandou representantes. O jornal local cobriu o evento. Mas o mais importante foram os moradores, suas famílias e vizinhos que vieram celebrar. Laura fez um pequeno discurso, agradecendo a todos. Mas quem roubou a cena foi Arthur. Ele pediu a palavra e de sua cadeira de rodas falou: "Eu moro aqui há 12 anos e por muitos desses anos eu me senti invisível, como se minha vida tivesse acabado quando entrei por aquele portão, como se tudo que eu fui, tudo que eu vivi, não importasse mais. Mas este jardim me lembrou de quem eu sou. Não sou apenas um velho em uma cadeira de rodas. Sou alguém que amou, alguém que dançou, alguém que tem histórias. E todos nós aqui temos histórias. Este jardim agora conta essas histórias. E enquanto ele existir, nós existiremos também. Não seremos esquecidos. Houve aplausos longos, muitas lágrimas. Abraços. Helena, a diretora, anunciou que o jardim seria chamado oficialmente de Jardim das Memórias e que seria aberto à comunidade em determinados horários. Este lugar pertence a todos, disse ela, às memórias do passado e aos sonhos do futuro. Nos meses que se seguiram, o Jardim das Memórias se tornou mais do que Laura jamais imaginou. Escolas começaram a trazer crianças para aprender sobre jardinagem na horta. Famílias da vizinhança vinham para piqueniques. Jovens casais faziam ensaios fotográficos entre as flores. E os idosos do asilo tinham sempre alguém para conversar, sempre uma história para contar. Estela passou a ir ao Círculo de Pedras toda semana. Às vezes ia sozinha, às vezes acompanhada de outras moradoras. Um dia, Laura a viu ali, com um grupo de crianças de uma escola próxima. Estela estava contando a história de sua filha, e as crianças ouviam em silêncio respeitoso. Quando terminou, uma menina perguntou: "A Aninha era legal?" Estela sorriu, com lágrimas nos olhos. Era a melhor menina do mundo. E naquele momento, Laura percebeu que a Aninha não estava sendo esquecida. Estava sendo lembrada. Estava viva nas palavras de sua mãe. Viva no jardim. Viva nos corações de quem ouvia. O orquidário de seu Mário se tornou um pequeno centro de educação ambiental. Ele dava aulas informais sobre orquídeas para quem quisesse aprender. Com 92 anos, quase surdo, mas absolutamente apaixonado, ele encontrou uma nova missão. As abelhas de seu João produziram mel, e o asilo começou a vendê-lo em pequenas feiras locais. O dinheiro arrecadado era revertido para a manutenção do jardim. Seu João, que antes mal falava, agora explicava para visitantes sobre a vida das abelhas, sobre como elas eram essenciais para o ecossistema, sobre como um jardim sem abelhas é um jardim morto. Dona Lúcia voltou a pintar. Ela instalou um pequeno cavalete em um canto do jardim e passava horas ali, capturando em aquarela as mudanças das estações, as flores que desabrochavam, os pássaros que visitavam. Suas pinturas foram expostas na recepção do asilo e algumas foram vendidas, com o dinheiro indo para a compra de mais plantas. O coreto de Arthur se tornou palco de pequenos eventos, apresentações musicais de escolas, leituras de poesia. Uma vez por mês, havia um baile da saudade, onde os idosos podiam dançar ao som de músicas antigas. Arthur nunca dançou de verdade. Sua condição física não permitia menos, mas ele estava sempre lá, movendo levemente os braços, sorrindo, lembrando. E Laura continuou visitando o jardim regularmente, mesmo depois que o projeto oficial terminou. Ela não cobrava mais nada, ia porque queria, porque o Jardim das Memórias havia se tornado parte dela também. Uma tarde, cerca de um ano após a inauguração, Laura estava sentada em um banco próximo ao canteiro de lavandas. O cheiro era inebriante, e ela fechou os olhos, apenas sentindo a brisa, ouvindo o som dos pássaros e das abelhas.
das risadas das crianças que brincavam no círculo de pedras. Alguém sentou ao seu lado. Ela abriu os olhos e viu Helena. Vim lhe agradecer, disse a diretora. Pelo quê? Por tudo. Por ter transformado este lugar. Por ter devolvido a dignidade aos nossos moradores. Por ter criado não apenas um jardim, mas uma comunidade. Laura sorriu. Eu não fiz nada disso sozinha. Foram eles, as histórias deles, as memórias deles. Mas você ouviu e isso fez toda a diferença. Helena olhou ao redor. Sabe, tivemos uma reunião com a diretoria do asilo semana passada. Eles ficaram tão impressionados com o impacto do jardim que decidiram criar um programa permanente. Vamos contratar alguém para coordenar atividades no jardim. Jardinagem terapêutica, eles chamam, e queremos que você seja essa pessoa. Laura ficou surpresa. Você, com um salário decente, não apenas para cuidar das plantas, mas para continuar fazendo o que você fez aqui. Ouvir histórias, criar conexões, transformar memórias em vida. Laura não precisou pensar muito. Eu aceito, e foi assim que o Jardim das Memórias se tornou não apenas um projeto, mas uma vocação para Laura. Nos anos seguintes, ela desenvolveu programas cada vez mais sofisticados, criou um canteiro memorial, onde famílias podiam plantar uma árvore ou um arbusto em memória de entes queridos falecidos. Estabeleceu parcerias com universidades para pesquisas sobre jardinagem terapêutica e bem-estar de idosos. Escreveu um livro contando as histórias do jardim, que se tornou um pequeno best-seller regional e inspirou outros asilos a criarem projetos similares. Mas ela nunca esqueceu o essencial. Ouvir. Cada novo morador que chegava ao asilo era convidado para uma conversa com Laura. Me conte sobre você, ela dizia, sobre o que você amava, sobre jardins que marcaram sua vida, sobre plantas que você gostaria de ver crescer aqui. E cada história era honrada, cada memória era preservada. Houve perdas. Claro, Arthur morreu 3 anos após a inauguração do jardim. Foi em uma tarde tranquila de outono. Ele estava sentado em sua cadeira, próximo ao coreto, quando simplesmente fechou os olhos e não acordou mais. Seu último pedido, feito semanas antes a Laura, foi que suas cinzas fossem espalhadas no jardim, próximo ao coreto, para que eu possa continuar dançando com minha esposa. Ele havia dito, sorrindo. Laura atendeu o pedido e plantou uma roseira branca no local, com uma placa. Arthur e sua esposa dançam aqui, eternamente. Estela também partiu, aos 91 anos. Mas antes de morrer, ela pediu para ser levada uma última vez ao círculo de pedras. Laura estava com ela. Estela tocou cada pedra. Sussurrou algo que Laura não conseguiu ouvir. E depois disse: Obrigada por me deixar ter este lugar de volta. Obrigada por fazer com que minha Aninha nunca seja esquecida. Quando ela morreu, 2 semanas depois, Laura plantou em amor perfeitos ao redor do círculo. Flores pequenas, delicadas, mas resistentes. Como Aninha, como Estela, Dona Carmen, seu Mário, seu João, Dona Lúcia, menos todos, eventualmente, partiram. Mas suas histórias permaneceram. Suas contribuições ao jardim permaneceram. As placas contavam quem eles foram. As plantas que ajudaram a cultivar continuavam crescendo. E novos moradores chegavam trazendo novas histórias, novas memórias para serem honradas e plantadas. Laura envelheceu junto com o jardim. Aos 40 anos, depois de 8 anos cuidando do Jardim das Memórias, ela olhou no espelho e viu fios brancos começando a aparecer em seus cabelos. Viu rugas ao redor dos olhos.
Mas quando olhou para o jardim, viu vida, viu propósito, viu amor. E entendeu algo que sua avó tentou lhe ensinar há tanto tempo. Jardins não são apenas sobre plantas. São sobre pessoas. São sobre memórias que se recusam a morrer. São sobre a teimosia humana em deixar algo bonito para trás, mesmo sabendo que não estaremos aqui para sempre. Uma tarde, Laura recebeu a visita de uma jovem universitária chamada Beatriz. Ela estava fazendo um trabalho sobre jardinagem terapêutica e queria entrevistar Laura. Durante a conversa, Beatriz perguntou: "O que você diria que é a maior lição que aprendeu nestes anos cuidando do Jardim das Memórias?" Laura pensou por um longo momento. Olhou para o jardim através da janela. Viu idosos cuidando da horta. Viu crianças brincando no círculo de pedras. Viu um casal jovem fazendo um piquenique sob a mangueira de Dona Carmen. Viu abelhas polinizando as flores. Viu o sol filtrando através das folhas das árvores antigas. "A maior lição", disse ela finalmente, "é que nada é realmente perdido. Enquanto alguém se importa, enquanto alguém lembra, enquanto alguém cuida, as coisas permanecem. As pessoas permanecem. O amor permanece. Este jardim parecia morto quando cheguei aqui. Mas não estava morto. Estava apenas adormecido, esperando que alguém o acordasse, esperando que alguém ouvisse suas histórias. E quando você ouve as histórias, quando você honra as memórias, tudo volta à vida. Não exatamente como era antes, mas talvez até melhor. Porque agora tem significado. Agora tem propósito." Beatriz anotou tudo, fascinada. Depois perguntou: "E o futuro? O que você vê para o jardim daqui a 10, 20 anos?" Laura sorriu. "Vejo mais histórias, mais memórias. Vejo as crianças que brincam aqui hoje voltando como adultos, trazendo seus próprios filhos. Vejo este lugar continuando a ser uma ponte entre passado e presente, entre velho e novo. Vejo este jardim ensinando às pessoas que envelhecer não é o fim, é apenas outra estação. E toda estação tem sua beleza." Naquela noite, Laura caminhou sozinha pelo jardim. Era quase hora de fechar, e a maioria das pessoas já havia ido embora. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. A luz dourada banhava as plantas, fazendo as flores parecerem brilhar. Ela passou pelas roseiras portuguesas de Dona Beatriz. Passou pela horta onde as crianças dos anos 1960 aprenderam a plantar. Passou pelo orquidário do médico colecionador. Parou no coreto de Arthur e ficou ali por um momento, imaginando-o dançando com sua esposa. Caminhou até o círculo de pedras e tocou cada uma, pensando em Stella e Aninha. Sentou-se no banco próximo às lavandas e respirou fundo o perfume roxo da tranquilidade. E ali, naquele jardim cheio de memórias, Laura sentiu algo profundo e verdadeiro: gratidão. Gratidão por ter encontrado este lugar. Gratidão pelas histórias que ouviu. Gratidão pelas vidas que tocou. Gratidão pelas lições que aprendeu. Ela pensou em sua avó, que lhe ensinou a amar jardins, que lhe ensinou que todo jardim morto pode renascer. E Laura sussurrou para o vento: "Você estava certa, vó. Você sempre esteve certa." As estrelas começaram a aparecer no céu. Laura finalmente se levantou e caminhou em direção à saída. Mas antes de sair, virou-se uma última vez para olhar o jardim e viu que ele não estava apenas ali, físico, tangível. Ele estava dentro dela. Estava dentro de todos que o tocaram, que o amaram, que deixaram suas marcas nele. O Jardim das Memórias era eterno, não porque as plantas vivem para sempre. Elas não vivem. Não porque as pessoas vivem para sempre. Elas também não vivem. Mas porque o amor vive para sempre. Porque as histórias vivem para sempre.
Porque, enquanto houver alguém que se importe, que lembre, que cuide, nada realmente morre. Laura apagou as luzes e fechou o portão. E enquanto caminhava para casa sob o céu estrelado, ela sabia que voltaria amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias que viessem. Porque alguns lugares não são apenas lugares. São compromissos. São promessas. São santuários de tudo o que significa ser humano. E o Jardim das Memórias era exatamente isso. Um santuário. Um lugar onde o passado e o presente se encontravam. Um lugar onde as lágrimas regavam as flores. Um lugar onde cada canteiro era um capítulo. E cada planta era uma palavra. E todo o jardim junto era um livro escrito na linguagem universal do amor e da saudade. Um jardim que ensinava a todos que por ali passavam a lição mais importante de todas, que somos feitos de memórias. Que seremos lembrados pelas sementes que plantamos e que deixar algo bonito para trás é a forma mais pura de imortalidade. E enquanto o vento noturno soprava entre as árvores, fazendo as folhas sussurrarem seus segredos antigos, enquanto as flores fechavam suas pétalas para dormir até o amanhecer, enquanto as abelhas descansavam em suas colmeias e as estrelas piscavam lá em cima, o Jardim das Memórias continuava vivo, crescendo, florescendo, lembrando para sempre.